estou começando esse vídeo com um gráfico muito parecido com o do outro vídeo. Infelizmente, dessa vez o que está sendo retratado é a situação do Brasil. O crescimento não parece estar adotando uma curva exponencial, o que a princípio é uma ótima notícia. Isso pode ser explicado por pelo menos duas coisas. Uma é que as medidas de isolamento social foram adotadas de maneira precoce no Brasil. Então talvez a gente tenha conseguido conter a disseminação comunitária para abaixo de um limiar crítico. E outra é que a nossa testagem de casos está sendo muito limitada. Em Minas Gerais, por exemplo, os dados oficiais de 11 de abril revelam essa situação. Temos mais de 60 mil casos suspeitos, 750 confirmados e 592 descartados. Isso significa que só mil e poucos casos foram oficialmente investigados, com uma proporção de mais de 50% se revelando como positivos. Se a gente fosse extrapolar isso diretamente para os casos suspeitos, teríamos mais de 30 mil casos verdadeiros espalhados pelo estado, sem ter confirmação laboratorial. Provavelmente a proporção é menor, já que tem sido dada preferência para testar pacientes mais graves. Mas mesmo que a proporção seja metade ou um quarto dessa aí, a única conclusão possível é bem alarmante. É muito provável que já existam hoje vários milhares de pessoas infectadas com coronavírus em Minas Gerais. Existe um atraso natural entre contrair a doença e desenvolver sinais de gravidade. Esse relatório da OMS na China mostrou que os pacientes que foram a óbito demoraram entre 2 e 8 semanas para chegarem no desfecho. O Brasil já tem mais de 1.000 mortes e que estão subindo com crescimento exponencial. E se o Brasil vai escapar da avalanche de casos graves, como está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, ninguém tem certeza. Fato é que os dados são preocupantes o suficiente para que todo profissional de saúde que atue na linha de frente precise se atualizar e se informar sobre como é o manejo e tratamento mais adequado para os pacientes com coronavírus. Eu não vou falar muito sobre medidas coletivas nesse vídeo. É um assunto muito complexo que se tornou politicamente carregado e que envolve repercussões econômicas e sanitárias que vão além do meu escopo. De toda forma, eu considero que o isolamento social rigoroso é a melhor medida para agora, porque o potencial catastrófico dessa doença já está mais do que bem demonstrado ao redor do mundo. E para o futuro, a ampliação da nossa capacidade de testes é essencial para que a gente consiga sustentar uma reintrodução gradual das pessoas na vida normal, seguindo o modelo da Coreia do Sul. Mas o que eu vou focar nesse vídeo é o tratamento individual de pacientes com suspeita de Covid-19. Eu vou dividir as orientações entre casos leves e graves e comentar sobre medidas de suporte, tratamento sintomático, estratégias de oxigenação e drogas experimentais, como a hidroxicloroquina e os antivirais. Primeiro, o que vai definir um caso leve e um caso grave vai ser basicamente a necessidade de internação hospitalar. Isso acontece principalmente pela necessidade de oxigênio suplementar ou por desequilíbrio de outras funções orgânicas, como choque e insuficiência renal. Numa infecção pulmonar, o esperado é que a gravidade dos sintomas siga uma curva mais ou menos semelhante a essa. Os pacientes que mais se beneficiariam da internação são aqueles que a curva fosse atingir um nível tão ruim que a pessoa não seria capaz de compensar a demanda de oxigênio com uma respiração mais forte. A compensação tem vários mecanismos: esforço da musculatura respiratória puxando mais ar para os pulmões, esforço da circulação sanguínea fazendo o sangue passar mais rápido pelos pulmões para captar mais oxigênio, produção de moléculas que deixam as hemácias mais sensíveis e mais eficientes em distribuir oxigênio no organismo. E quando esses mecanismos não são suficientes, acontece a hipoxemia, falta oxigênio no cérebro e no coração, as células começam a morrer e o corpo entra em colapso. Um dos principais motivos para internar alguém nesse quadro é ser capaz de dar oxigênio suplementar, ou seja, em vez da pessoa respirar o ar normal, com 21% de oxigênio, ela passa a respirar uma concentração maior, facilitando muito a vida do sistema cardiopulmonar e evitando a sobrecarga desses sistemas. Numa situação normal, muitos pacientes seriam internados simplesmente para oferecer conforto para alguém que está com falta de ar. Numa situação com previsão de escassez de leitos e com uma doença altamente contagiosa em que a presença no hospital é um risco para o paciente e para o resto das pessoas, a indicação de internação precisa ser mais rigorosa. Os guidelines científicos não se posicionaram a respeito de quem internar ou não, já que isso depende da condição de cada lugar, com sua situação epidemiológica e dos recursos disponíveis. Sendo assim, o que me parece sensato é a decisão levar em conta três critérios principais: a função respiratória atual, os fatores de risco para descompensação e a capacidade de retornar ao hospital caso o quadro piore. Para avaliar a função respiratória, as medidas principais são o padrão respiratório e a saturação periférica. Frequência respiratória acima de 20, sinais de esforço respiratório, alterações na ausculta pulmonar ou saturação abaixo de 94% são sinais que devem ser investigados. Dentre os fatores de risco, idade e doenças pré-existentes aumentam muito o risco de morte por Covid, e de modo geral elas têm um impacto progressivo e cumulativo. Pessoas jovens e saudáveis também morrem, mas numa proporção muito menor. Além disso, a presença de alterações pulmonares nos exames de imagem, especialmente se estiverem acometendo mais de 50% dos campos pulmonares, são um fator prognóstico a ser considerado. Isso não significa que todo mundo que tem vidro fosco precise ser internado. Nesse estudo, por exemplo, todos os pacientes ambulatoriais estudados tinham vidro fosco na TC e nenhum deles precisou de oxigênio. Enquanto a capacidade de retornar ao hospital é autoexplicativo. Se o paciente tem dificuldade de locomoção, mora sozinho, em uma área remota,
que não pega telefone, o limiar tem que ser bem baixo para internar e manter ele em observação para ver como a curva dele vai evoluir. Esse guideline, que a gente vai explorar daqui a pouco, recomenda que o oxigênio seja suplementado sempre que a saturação seja menor que 90 e sugere que se inicie com um limiar de 92. A evidência usada é extrapolada de estudos em cenários bem diferentes, mas parece razoável usar esses limiares como indicações independentes de internar, para poder suplementar oxigênio e monitorar a piora. O que eu recomendo de estratégia para estratificar os pacientes é o seguinte: paciente com síndrome gripal sem nenhuma alteração na função respiratória, alta, com sintomáticos, isolamento e orientações. Paciente com alguma alteração respiratória, fazer exames gerais com provas inflamatórias, função renal, íons e gasometria, pedir raio-x de tórax e fazer um teste de caminhada. Pede para o paciente caminhar 30 metros em velocidade rápida, medir a saturação antes e depois da caminhada e, se cair 3 pontos ou mais, considerar que ele provavelmente está com a função pulmonar limítrofe. No final, junta todas essas informações e toma decisão sobre internar ou não. Para o tratamento hospitalar, a gente tem esse guideline, que é feito pelo grupo do Surviving Sepsis, que é um dos mais respeitados em medicina intensiva mundial. A maioria das recomendações são extrapolações de literatura pré-Covid, mas eles avaliaram também o que já tinha sido publicado sobre o coronavírus e, dentro da situação dessa doença nova e crítica, é o melhor que pode ser feito para ajudar a direcionar os serviços de saúde. Vou mencionar os pontos principais, mas recomendo que todos peguem o link na descrição e leiam no mínimo a tabela de recomendações. Para o suporte, o principal é o respiratório. Iniciar o oxigênio, sempre com a meta de saturação entre 92% e 96%. Se falhar no catéter, ir para a máscara. Se falhar na máscara, eles sugerem tentar ventilação não invasiva ou catéter nasal de alto fluxo. Esse é um dos dilemas do Covid. Usar VNI é uma medida que sabidamente produz aerossol, e muitas sociedades já se posicionaram contra fazer VNI em paciente Covid pelo risco aumentado de contaminar os profissionais de saúde e os outros pacientes. Fato é que, se todos os profissionais de saúde estiverem usando EPIs adequados e os procedimentos forem feitos em leitos de isolamento, com ambiente ventilado em pressão negativa e tudo mais, isso contrapõe o risco e a indicação passa a ser independente. O problema da situação brasileira é que quase nenhum serviço tem leito de isolamento suficiente. Contaminar um profissional de saúde significa transmitir essa doença para mais 50 pacientes, e contaminar uma sala vermelha com 6 outros pacientes críticos também é uma receita para desastre. O que me parece razoável, e é o que muitos países atingidos estão fazendo, é designar uma área específica com isolamento coletivo para os casos de coronavírus e garantir o EPI adequado para todos os profissionais que fiquem lá. Assim, dá para tratar todo mundo com segurança e sem renunciar à qualidade. VNI poupa tubo e, portanto, poupa sobrecarga das UTIs e poupa complicações associadas à ventilação mecânica. Mas, se não tiver condições de segurança para fazer isso, pode ser melhor pular para o tubo de uma vez. Beleza, depois disso entra a ventilação mecânica. A estratégia preconizada é de ventilação protetora, nos padrões de tratamento da SARA. Não vou entrar muito em detalhes nessa parte, mas as regras são: volume corrente de 4 a 8 ml por quilo, mantendo pressão platô menor que 30 e buscando uma PIP mais alta. Quando a hipoxemia é refratária, eles sugerem várias medidas que são adotadas no SARA grave. Pronar o paciente, que serve para tentar distribuir o ar e a circulação dentro do pulmão de um jeito mais favorável para a troca gasosa. Um vídeo de como pronar o paciente está lá embaixo na descrição. E também podem ser tentados bloqueadores neuromusculares, manobras de recrutamento alveolar, vasodilatadores pulmonares, como o óxido nítrico, e, em último caso, a ECMO, que é como se fosse uma máquina de hemodiálise, mas que funciona como se fosse um pulmão e coração externo. A outra parte mais importante do suporte é o manejo da pressão e da volemia. O suporte volêmico também não é muito diferente do manejo preconizado no paciente com SARA. A ênfase é em evitar a sobrecarga volêmica, já que o edema pulmonar piora a função respiratória, que é o principal problema do COVID. Eles sugerem usar os marcadores dinâmicos de perfusão, como reenchimento capilar e temperatura da pele, para predizer a responsividade à expansão volêmica. Como já é padrão em outros contextos da medicina intensiva, sugerem cristalóides em vez de coloides, iniciar com noradrenalina em pacientes chocados, com a meta de PA média entre 60 e 65, e acrescentar vasopressina se necessário e usar corticoide nos casos refratários. Para os outros medicamentos em geral, existem as seguintes sugestões. Não considerar o corticoide como medicamento padrão em todos os pacientes com insuficiência respiratória, por já ter sido demonstrado piores desfechos em outras pneumonias virais e prolongamento da viremia. Nos casos de SARA, eles sugerem que o corticoide seja usado, mas isso não foi um consenso entre o grupo. Além disso, quando houver outras indicações para o uso de corticoide, como broncoespasmo e choque refratário, não deixar de usar, porque o benefício é comprovado e o risco da viremia é apenas um potencial hipotético. Quanto à cobertura antibacteriana, eles indicam para os casos que tiverem insuficiência respiratória, já que seria difícil diferenciar uma pneumonia bacteriana de Covid no primeiro momento. Aí eles falam para reavaliar quando tiver resultados microbiológicos, ou seja, num paciente que precisar ser entubado, é interessante colher culturas de sangue de aspirado traqueal para ver se vai crescer germes de pneumonia. Se der negativo, um antibiótico pode ser suspenso. Pronto. Esses foram os principais aspectos do tratamento do paciente grave. Agora vamos falar um pouco sobre o tratamento sintomático e sobre as drogas experimentais.
Sobre o tratamento sintomático, o que precisa ser comentado é a questão do ibuprofeno e dos anti-inflamatórios. Essa história ganhou destaque quando o ministro da Saúde da França tuitou que o ibuprofeno não deve ser usado por agravar a infecção. Isso correu para lá e para cá na mídia desde então. A base para essa alegação foi uma carta que tinha sido escrita para a Lancet, comentando que eles estavam conjecturando que a proteína ECA2 poderia estar ligada à maior gravidade das infecções por Covid. Eles falaram que, como a doença está tendo maior mortalidade em pacientes com hipertensão e diabetes, um dos mecanismos possíveis seria que muitos desses pacientes usam inibidores de ECA corriqueiramente, e que isso faz com que eles expressem mais da enzima ECA2. A ECA2 foi identificada como uma porta de entrada do coronavírus nas células. Então eles levantaram a hipótese de que esses medicamentos poderiam ter uma parcela de culpa, e comentam que o ibuprofeno também pode aumentar a ECA2. Desde então, isso gerou um rebuliço grande, com muitas correntes na mídia formal e informal falando para parar de usar medicamentos de pressão e anti-inflamatórios. Desde então, várias sociedades científicas já avaliaram os dados e se pronunciaram que o uso desses remédios deve continuar normalmente, e que não existe evidência nenhuma de qualquer malefício. Inclusive, o próprio mecanismo que os autores daquela carta estavam propondo poderia fazer o efeito contrário. Por serem inibidores da molécula que permite a entrada do vírus, esses medicamentos poderiam até ajudar no tratamento da Covid. Então, no final das contas, foi muita fumaça para pouco fogo. De acordo com as evidências atuais, nada muda na indicação de inibidores de ECA ou de anti-inflamatórios. Se tiver uma indicação razoável para ser usada, a presença ou ausência de Covid é irrelevante. Sobre os antivirais, vários medicamentos foram elencados como esperanças. Remdesivir, lopinavir, hidroxicloroquina, ivermectina, atazanavir. Basicamente, vários laboratórios fizeram testes in vitro e mostraram que culturas de células tratadas com essas drogas têm a replicação viral inibida. Diante disso, várias dessas drogas já estão sendo avaliadas em ensaios clínicos randomizados, sendo que o que ganhou mais holofotes foi a hidroxicloroquina. Depois de um estudo in vitro, um estudo foi publicado por um grupo francês, com o resultado de reduzir a proporção de pacientes que ainda têm o vírus demonstrável na orofaringe no sexto dia de doença. Eles observaram que uma proporção menor ainda tinham o vírus na orofaringe quando usaram a azitromicina também. É um estudo com o óbvio mérito de ter sido uma tentativa de tratamento em humanos, mas que em termos de metodologia tem algumas falhas importantes. A principal delas é que o desfecho de presença de vírus na garganta 6 dias após não é um desfecho relevante clinicamente. O que é importante demonstrar é se mortes foram evitadas ou se no grupo tratado a proporção de pessoas em que a doença progrediu para precisar de CTI ou intubação foi menor. Eles não analisaram essa parte, e inclusive dentro do grupo tratado, 3 pacientes foram para CTI e um morreu, sendo que no grupo sem hidroxicloroquina ninguém piorou clinicamente. De qualquer forma, desde então, a hidroxicloroquina ganhou um espaço enorme na mídia. Vários relatos informais de médicos têm aparecido na TV, que teriam usado o remédio em grande escala com sucesso. Confiar em relatos informais e anedóticos é uma coisa que a comunidade científica aprendeu a descartar, por duas razões principais. Uma é que, na ausência de um grupo controle, não é possível determinar efeitos de intervenções. Outra é que existe o viés de publicação. Os relatos que são positivos ganham grande atenção em mídia, enquanto as experiências negativas ou inconclusivas não chamam atenção. Em outras palavras, se 2 hospitais usarem o mesmo remédio e um tiver bom resultado e outro não, o que teve bom resultado vai chamar jornalista para fazer entrevista, enquanto o que teve mal não vai receber divulgação nenhuma. Mesmo tendo feito uma intervenção idêntica, o que a população vai ficar sabendo é só do caso positivo. De todo modo, desde então tiveram algumas outras investigações científicas no assunto da hidroxicloroquina. 2 artigos publicados e 2 manuscritos que ainda não foram analisados para publicação. Os publicados foram artigos pequenos e publicados em revista de pequena importância e rigor. Um deles foi uma série de casos na França que testou o mesmo protocolo de hidroxicloroquina e azitromicina em 11 pacientes e a carga viral dos pacientes se manteve alta no sexto dia. E o outro foi um ensaio clínico randomizado comparando a redução da carga viral e desfechos clínicos em 30 pacientes hospitalizados, e os resultados foram iguais nos dois grupos, mesma proporção de redução viral, mesma proporção dos desfechos clínicos. Dos 2 artigos não publicados, um foi um ensaio clínico randomizado com 62 pacientes, e no grupo da hidroxicloroquina, a duração média da febre e da tosse caiu de 3,2 dias para 2,2 dias, uma diferença estatisticamente significativa, e no grupo controle, 4 pacientes progrediram para doença grave, mas eles não revelaram o que consideraram como doença grave e não revelaram a análise estatística para ver se foi de fato diferente do grupo tratado. O outro artigo foi uma série de 84 casos tratados com hidroxicloroquina e azitromicina em Nova York, e eles analisaram a prevalência de alterações do eletrocardiograma nesses pacientes. 11% desenvolveram um prolongamento do QT para mais de 500 milissegundos, que é considerado alto risco para arritmias, e isso foi independente da presença de alterações no eletrocardiograma basal. Bom, essas são evidências que existem. Diante de tudo isso, tem 2 conclusões inescapáveis. Uma, de que a hidroxicloroquina não tem hoje evidência confiável de que funcione em Covid. Outra é que, diante de uma situação crítica, como uma doença nova e o medo generalizado, é compreensível a esperança que as pessoas estão tendo com alguns dos resultados preliminares.
Usar ou não a hidroxicloroquina ainda é uma decisão tomada no escuro, sem saber se ajuda ou se atrapalha. Nesses casos, é mais importante ainda uma conversa franca entre o médico e o paciente para tomar uma decisão conjunta. Algumas pessoas estão considerando que a hidroxicloroquina é a luz no fim do túnel. Pelas evidências que foram reveladas até o momento da publicação desse vídeo, essa luz parece mais que um vagalume do que uma saída mesmo da caverna. Sobre os outros antivirais promissores, um deles já chegou à conclusão de um ensaio randomizado bem feito, que inclusive foi publicado na New England. Infelizmente, o resultado foi negativo, sem diferença entre o tratamento e o controle. É isso aí, pessoal. Isso é o que existe de melhores práticas em relação ao Covid no momento atual. Nesse momento, temos três frentes de batalha: a da linha de frente, tratando os pacientes que chegam, a da ciência, tentando descobrir como lidar com essa crise, e a da saúde coletiva, tentando minimizar o alastramento e os impactos do coronavírus na sociedade. Esse é o momento de coragem e temperança, e essa imagem resume isso. É isso. Espero que vocês tirem bom proveito desse vídeo e fiquem ligados para saber mais sobre assuntos misteriosos e intrigantes explicados de um jeito que fica fácil.